Olá! Aula de geometria do nono ano dessa semana nós vamos fazer capítulo 2, aula 2, Fundamentos da trigonometria. Nós vamos fazer a correção da atividade devolutiva número 1, que é calcular o seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos do triângulo retângulo com lados medindo 5, 12 e 13. Então, olha só, 5, 12 e 13 é um triângulo retângulo, o 13 é o segmento maior que a hipotenusa. Eu posso botar 12 aqui e 5 aqui? Posso. Posso inverter? Posso. O único que eu não posso inverter é o 13. Ele tem que estar sempre de frente para o maior ângulo. Então eu vou falar aqui ângulo x e ângulo y. Então, ó, seno de x é cateto oposto, 12, sobre a hipotenusa, 13. Cosseno x é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de x é cateto oposto sobre cateto adjacente, 12 sobre 5. Se eu fizer em relação a y, ó, seno de y, cateto oposto sobre hipotenusa, 5 sobre 13. Cosseno de y é cateto adjacente sobre hipotenusa, 12 sobre 13. E a tangente de y é cateto oposto sobre cateto adjacente, 5 sobre 12. Certo? Era essa atividade devolutiva. Calcule o seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos de um triângulo retângulo com catetos medindo 6 e 9. Catetos medindo 6 e 9. Seno, cosseno e tangente. Aqui eu vou falar que é x. E a gente faz por baixo, cara. Lembra aqui, ó. Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então vai dar x2 é igual a 81 mais 36. 7. x2 é igual a 7. 8 e 3, 11. 117. X igual a raiz de 117. Correto? 81, exatamente, 117. 81. Então aqui é a raiz de 117. Então vai ser seno de x. Vamos botar só seno de y, tá? Vamos botar aqui só seno de y. Seno de y igual a 9 sobre raiz de 117. Cosseno de y é igual a 6 sobre raiz de 117. Tem que racionalizar, mas eu nem vou racionalizar, tá? Vou deixar assim mesmo. Seria 9 sobre 6. Ok? Então vamos lá. A gente tem uma tabelinha que diz o seguinte: seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. Essa tabelinha é a principal medida que são as principais medidas que vocês vão trabalhar: 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Essas vocês têm que saber. Se o exercício quiser fornecer para vocês a informação, o professor quiser dar, legal. Mas se também não quiser dar, vocês têm que saber. Tá? A mesma coisa. Hoje em dia vocês têm que saber tabuada. Ah, professor, não. Tem que saber a tabuada. Então, o seno de 30 vale 1 sobre 2. Cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. E a tangente, raiz de 3 sobre 3. O seno de 45, lembra que você tem um triângulo retângulo, o esquadro maior que vocês. Aqui vale 90, aqui vale 60, aqui vale 30. Lembra que o seno de um é igual ao cosseno do outro? Então o seno de 30, ó, vem para cá como cosseno de 60.
cosseno de 60 vem para cá como seno de 30. Se você fizer o seno sobre o cosseno, vai dar apenas raiz de 3. E o 45, ao esquadro menor, ó, 90, 45, 45, certo? Vai ser raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. Então, essa tabelinha é primordial que vocês saibam. Tá? Claro que hoje vocês não sabem nada. Amanhã também não vão saber. Na próxima exercício também já vai começar a gravar. À medida que vocês forem fazendo exercício, trabalhando com essa tabelinha, pode consultando mesmo, sabe? Consultando mesmo, vocês vão pegar isso e vai ficar no automático de vocês. Então não se apavorem, tá? Não se apavorem, não achem que é um bicho de 7 cabeças, nada. Então vocês vão passar umas 2, 3 aulas aí sem saber, tendo que olhar, não tem problema. É normal. Depois de 2, 3 atividades, exercício, 2, 3 semanas fazendo exercício, vocês vão pegar e lá na frente vocês vão ver que, poxa, era muito fácil. Entendeu? Vocês acabam já decorando. Vamos lá. Os lados de um triângulo retângulo medem 8, 17, 15, 17. Se é um triângulo retângulo, aqui é o triângulo retângulo, aqui é a hipotenusa, ou seja, o segmento de maior medida. Então aqui vem 17. Tanto faz se eu colocar 15 aqui por baixo e 8 aqui por cima, ou vice-versa. Ele quer o seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos. Então eu vou falar aqui seno de x e seno de y. Tá, vou lá só calcular para x. Ó. Seno de x seria cateto oposto, 8, sobre a hipotenusa, 17. Cosseno de x seria cateto adjacente, 15 sobre 17. E a tangente de x seria cateto oposto, 8 sobre 5. Se eu fizesse relação a y, seria seno seria 15 sobre 17. Opa, aqui é 15. Seria cosseno 8 sobre 17 e a tangente seria 15 sobre 8. Ok? Vamos lá, número 7. Um ângulo agudo de um triângulo retângulo mede 30 graus. Então, se esse ângulo aqui mede 30 graus, eu já sei que esse aqui vai medir 60. Automático. E a hipotenusa vale 80. Quanto mede o perímetro do triângulo? Então, eu tenho que fazer o quanto? O seno, que eu vou chamar de x e aqui de y. Seno de 30. Seno de 30 é cateto oposto, x sobre 80. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre 80. Quem é seno de 30? 1/2 igual a x sobre 80. 80 sobe, então x igual a 40. Quanto é que é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Igual a y sobre 80. Vai subir, vai dar y igual a 40 raiz de 3. Então o perímetro vai ser 80 mais 40 raiz de 3. Logo vai dar 120 mais 40 raiz de 3. Certo? Eu só somo essa parte. Essa aqui eu repito. Então dá 80 mais 40, 120 mais 40 raiz de 3. Ok? Então vamos lá. Uma atividade devolutiva para vocês. Uma escada está apoiada sobre o muro vertical
e forma com ele um ângulo de 30 graus. O pé da escada fica a 3 metros do muro. Qual o comprimento da escada e qual a altura do muro? Qual a altura que o muro atinge? Ó, uma escada está apoiada sobre um muro. Então eu tenho aqui o chão, o muro. Vamos fazer a leitura. Forma com ele um ângulo de 30 graus. Certo? O pé da escada fica a 3 metros do muro. Ó. Esse é o desenho. Calcule o comprimento da escada, vou chamar de x, e a altura do muro vou chamar de y. Então ele quer saber com isso aqui, ó, aqui forma 90 graus, então você vai ter que calcular o seno de 30 e o cosseno de 30 ou a tangente de 30. Se você calcular a tangente, é cateto oposto sobre hipotenusa. Se você calcular o seno, é cateto oposto. Desculpa, se você calcular a tangente, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Desculpa, novamente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, para achar x, eu calculo o seno. Para achar y, eu calculo a tangente. Mas se eu calcular o seno, eu posso também fazer o cosseno. Tanto faz. Tá bom? Vou pedir para vocês fazerem os exercícios número 2, 4, 11 e 14. Tá bom? Obrigado.